Olá! Bom, pediram e eu tô trazendo aqui para vocês um vídeo explicando sobre os as em língua portuguesa. Mas antes, não esquece de clicar aqui, se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações e dar um like aí no... Bom, falar e escrever em língua portuguesa parece a mesma coisa, mas não é verdade? Quando a gente vai falar, por exemplo, essa palavrinha que a gente pronuncia apenas como a, na escrita, as diferenças elas são importantíssimas. Eu posso estar falando de um passado, de um futuro, de uma existência, enfim, há vários usos dos as em língua portuguesa e eles são escritos de forma diferenciada para marcarmos isso quando estamos escrevendo um texto, por exemplo. Se eu digo para vocês, daqui a pouco estarei aí, estive aí há 30 minutos ou fui à escola, que tipo de a eu vou usar? Bom, essa dúvida é bastante normal, é bastante comum, mas vamos pensar uma coisa. Na língua escrita, a gente costuma ver por aí esses tipos de as que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, eu tenho esse a com acento para frente. Gente, esse a com acento para frente não existe, então apaga ele. Por que ele não existe, professora? Ele existe apenas em palavras completas. Esses as que nós estamos falando, eles ligam palavras ou eles vão aparecer ali no início de uma oração, de uma frase, quando você vai começar a dizer alguma coisa. Então, esse A com acento para frente, ele não vai existir, embora seja muito comum vermos isso escrito por aí. Sobram três As, que é o A do verbo haver, que ele vai ter o H e o acento para frente. Temos o A, que pode ser um artigo ou uma preposição. E temos o A, que é o A craseado. Esse A craseado, ele indica que o A preposição e o A artigo se juntaram e aí fica então com esse acento indicativo de crase. Mas como a gente vai usar então isso na língua escrita? Bom, a dica é bastante simples. Bom, o verbo haver, ele pode ter o sentido de ter ou existir, né? O que é ter o sentido de ter ou existir? É quando eu posso trocar ele por uma dessas palavrinhas. Então, se eu digo assim, há muitas pessoas aqui, eu posso dizer tem muitas pessoas aqui, existem muitas pessoas aqui. Então, esse a, ele vai ser o a com H do verbo haver. Ou ainda eu posso indicar um tempo passado, algo que já aconteceu lá atrás, certo? Então, esse a também seria o a do verbo haver. Eu posso dizer, nasci há 30 anos, há 15 dias eu falei com a minha amiga. Então, quando eu uso o a no sentido de faz tempo, por exemplo, faz 30 anos que eu nasci, esse a também vai ser o a com H do verbo haver. E aí, pensando nessa distinção de que o a com H do verbo haver, né, ele vai indicar tempo passado, vamos pensar no tempo futuro? E se eu dissesse para você assim, estou a 15 minutos daí, da sua casa, que tipo de a eu vou usar? Pense que é um tempo futuro. O a com H é apenas para o passado. Se eu estou falando de um tempo futuro, eu vou usar apenas o a, correto? Então, gravem aí, se eu estou falando de um tempo passado, eu uso o a do verbo haver, então vai ter o H. Se eu estou falando de um tempo futuro, eu vou usar apenas o a, sem acento, sem H, apenas a letrinha A ali na sua escrita. Bom, e aí a gente tem outras formas de a, que é o nosso a craseado, né? Eu posso falar para vocês assim, vou à escola. A gente tem que pensar nesse uso do a como preposição ou como artigo. Fui até a escola. Fui até a escola. Escola é um substantivo feminino, a é o artigo. Então, esse a é um artigo. Agora, se eu falo para vocês assim, fui à escola. Aí, esses dois as vão se juntar. E aí, eu tenho o a craseado. Então, notem que, porque quem foi a algum lugar, é a regência do verbo. Então, eu tenho o a preposição, o a artigo, esses dois as vão se juntar e eu vou ter, então, um a craseado. Parece simples, né? Mas, gente, eu vou fazer uma aula só sobre crase para vocês. Hoje, minha intenção aqui é mostrar para vocês os usos dos as na língua escrita. Bom, então, finalizando aqui a nossa explicação bem rapidamente, né? Uma coisa bem simples, só para vocês tirarem a dúvida. Sempre que eu estiver começando uma oração ou juntando duas palavrinhas ali e ficar com dúvida de qual a que eu vou utilizar, pensem sempre o seguinte, se eu posso trocar esse a por ter ou existir, como em há um gato aqui, esse a vai ser com H do verbo haver. Se eu estou falando de um tempo passado, como estou há 10 minutos te esperando, também vai ser o a com H.
Faz 10 minutos que estou te esperando. Já passou, é tempo passado com H do verbo haver. Agora, se eu digo estou há 2 dias de conseguir o meu emprego, esse A já não é com H, porque eu estou falando do tempo futuro. E se eu digo para vocês, vou até a escola, esse a escola significa que eu tenho um artigo a com o substantivo feminino escola. Mas eu não tenho um a anterior para se juntar a esse a. Então, ele não vai receber o acento indicativo de crase. Gente, viram como é simples usarmos os as em língua portuguesa? Agora, sobre crase, eu vou trazer uma aula específica para vocês. Clica aí, se inscreve no canal